Bom, então a gente vai dar continuidade ao estudo de psicopatologia geral, né? No grupo anterior, a gente estava falando de psicopatologia clínica, lá da divisão dos transtornos, lá do DSM. Aqui a psicopatologia geral, ela vai olhar para as funções cognitivas, para a memória, linguagem, né? Então, ela te permite olhar, por exemplo, para um paciente e verificar como está o discurso dele. O discurso está normal, está alterado, está acelerado a fala, fazer um teste de memória, né? A memória está comprometida, por exemplo, é um quadro depressivo crônico, está com algum comprometimento cognitivo. Quem pretende fazer avaliação psicológica, conhecimento de psicopatologia é necessário, extremamente necessário, porque você vai fazer uma avaliação psicológica, aí você tem lá um paciente que tem um quadro de psicopatologia instalado. Às vezes ele tem um déficit cognitivo, tem um déficit de memória. Se você não tem conhecimento dessas estruturas, você não vai saber nem selecionar os testes que você vai precisar usar no seu psicodiagnóstico ou na sua avaliação, seja lá qual for a área que você trabalha. Por exemplo, na organizacional, eu entender das funções cognitivas é muito importante, né? Eu tenho uma tarefa em que a pessoa precisa ter um controle extremo, ela vai ser responsável por um maquinário muito pesado. Então, controle inibitório, né? Saber que o controle inibitório é responsável por controlar os impulsos. Como que é o controle inibitório dessa pessoa? Como que eu avalio? É um contador, é uma pessoa que vai trabalhar mais ligado a números, né? Como que eu faço um teste de memória? Qual a memória que eu vou testar? Memória de curto prazo, longo prazo? Qual que é a diferença entre elas? Tudo isso nós vamos ver aqui. Agora a gente vai falar da neuroplasticidade, de forma bem superficial, mas achei importante estar lá no livro, né, do Valarron, e eu achei importante trazer, porque a gente fala muito assim, ó, é, psicológico, biológico. A pessoa passou lá por uma situação de um abuso, lá na infância. Isso é um quadro emocional, psicológico. Certo? Mais ou menos. Por quê? Por causa da neuroplasticidade, né? Hoje se entende que não há mais aquela crença naquele dualismo cartesiano arraigado em que eu tenho duas substâncias, né? A resistência e a resposta. Não, há uma implicação. O que acontece no meu emocional é capaz de provocar modificações corporais, inclusive a nível do meu cérebro. E aqui entra a neuroplasticidade. Então, isso é importante a gente, pelo menos, ter refrescar. Bom, e aí a neuroplasticidade, eu vou precisar pensar nela tanto para experiências positivas quanto para experiências negativas. Se eu tenho um paciente que ele apresenta um quadro de um déficit, ele não está condenado, porque o emocional dele pode superar as questões ligadas a sentimentos, a emoções. No nível cognitivo, ele pode construir uma narrativa mais coerente e tudo isso pode provocar mudanças a nível cerebral, né? Então, o conjunto de experiências positivas podem levar a mudanças na estrutura cerebral a nível positivo, de trazer ganhos para a pessoa, né? Eu achei muito importante trazer isso para sinalizar que o nosso paciente ele não está condenado, que a gente consegue trabalhar a nível emocional e que isso, né, a gente não está trabalhando só emocional, que o corpo como um todo também está se reprogramando. Então, a experiência é o elemento mais importante que estimula ou restringe a plasticidade neuronal. A forma com que a pessoa entra em contato com o mundo, o quão rico é o contexto que ela atua, né? O ambiente que a gente trabalha com criança, os primeiros ambientes ali, o quão rico de estímulos, tudo isso, nosso cérebro, ele responde à quantidade de estímulo. O cérebro é uma potência gigantesca que você não vai conseguir usar toda a potencialidade. E então ele vai entregar aquilo que o indivíduo precisa. E conforme ele vai entregando aquilo que o indivíduo precisa, ele vai acontecendo até as podas neuronais,
né? Então, se eu tenho uma necessidade de propiciar um desenvolvimento, quando eu trago novos estímulos, novas experiências, eu estou forçando novas conexões neurais. Ô, E, Márcio, ah, e aí com o que você traz aí sobre essa experiência, fiquei pensando aqui, né? E então são as experiências positivas quanto as negativas, né? das Leva negativas. para frente, leva para trás, Uhum, e, e digamos assim, os cerceamentos, né? uhum. Então, imagina lá né, o cérebro tentando funcionar e tal, e de repente está sendo contido, está sendo definido que não é assim, é assado e tal, e eu fico imaginando, né, que isso fica meio, sei lá como é que eu vou chamar, meio fora do controle próprio, né? Fica ali uma situação que ele não se sente ele mesmo, né? Sei lá. E o interessante, Fernando, é que tudo isso que você disse ainda está muito ligado ao âmbito psíquico, emocional, psicológico, né? Como a gente entende. A grande questão da neuroplasticidade é que isso não fica só a nível psíquico, isso não fica só a nível emocional. Isso provoca alterações cerebrais. Por exemplo, o paciente depressivo. Quando o paciente está numa depressão crônica, como que ficam as funções cognitivas dele? Memória fica prejudicada. Velocidade de processamento, extremamente prejudicado. Porque ali, aquele quadro crônico de longa data de adoecimento já está provocando alterações a nível neuronal, né? E Então, aí quando você fala assim, em velocidade de processamento, dá mesmo essa sensação, né? Quer dizer, o cara, ele está ali, né? Se a gente pensar um pouco o que é um órgão, né? uhum. Em funcionamento, e aí eu estou tentando funcionar e não consigo funcionar do jeito que E eu acho funcionava, o que você que funcionava, eu né? posso, o que eu posso, né? Sou Uhum, impedido aqui, sou impedido, meio que atrofia, talvez, né? uhum. Me impede, sei lá. E a gente pode pensar, por exemplo, também nos comportamentos de adição, né? Nas compulsões, né? Na adição do álcool, de drogas, de sexo, de jogos. Isso ocorre no âmbito psíquico, emocional, né? Mas ela provoca alterações a nível neuronal, aonde? Lá no controle inibitório, lá numa parte do cérebro responsável pelo controle inibitório. Essa alteração a nível neuronal, né, é a neuroplasticidade atuando em contato com a experiência. O meio está constantemente em contato ali com o sujeito e provocando mudanças no sujeito como um todo. E isso envolve o cérebro dele, né? Quando a gente fala que o sujeito ele muda como um todo, o cérebro também está lá. Aí, uma vez feitas alterações a níveis cerebrais, são alterações mais difíceis de desfazer, né, de mais longa data, de que aí a intervenção psicológica é uma intervenção que já vai ficando cada vez mais difícil. É o caso das adições, né? A pessoa, para ela sair de um vício, é cada vez mais difícil, porque quando vem aquela fissura, o controle inibitório que deveria cercear e barrar e dizer não, está muito fraco. E aí ela não consegue resistir. Mesmo, às vezes, tendo questões morais, de se condenar, às vezes as questões morais dela continuam preservadas, né? O superego preservado, mas ela não consegue a nível neuronal, né? O controle inibitório está prejudicado. Então, bom, adaptação. Tem sido verificada a capacidade do tecido neuronal de se transformar e adaptar às exigências ambientais ou internas do organismo, que é o que a gente está falando. Neurônios adjacentes. O fortalecimento de vias sinápticas, a criação de novas sinapses e o recrutamento de neurônios adjacentes. Neurônios periféricos, né? Às vezes a pessoa tem uma microlesão numa parte e ela vai e recruta, né? Isso assim, o cérebro cuida disso, ela não escolhe. Mas aí o cérebro vai lá e recruta neurônios periféricos adjacentes para cumprirem aquela função. Então, por exemplo, se você olha para uma lesão, você não consegue saber que a pessoa vai ter tal comprometimento. Porque quando você vê uma criança, principalmente
um bebê, assim, na primeira infância, que tem alguma lesão, não, é uma lesão na área da fala. É possível afirmar que aquela criança não vai falar? Não, porque podem se formar novas conexões com neurônios adjacentes que venham a cumprir aquela função. Memória e aprendizado. Vinculados à experiência, o aprendizado e a memória estão associados a modificações sinápticas. Quando eu aprendo, eu provoco modificações, não é só a nível emocional, cognitivo, não. Eu provoco modificações também nas minhas conexões. Quanto mais eu leio, por exemplo, o que você, quem trabalha com terceira idade, paciente de terceira idade, né, precisa incentivar a leitura, incentivar jogos, a fazeres que movimentem o que? O cognitivo, a memória, para que não haja perdas tão aceleradas. Por quê? Porque quanto mais eu estimulo, mais o meu cérebro precisa se movimentar e entregar aqueles recursos para a minha demanda do meio. Então, aqui é interessante que eu saiba disso, porque o meu paciente, ele muitas vezes ele vai estar em um processo de aprendizado que quando ele entra no processo de aprendizado, eu não preciso ficar preocupado que aquilo vai ficar ali só a nível emocional. Não, ele vai se adaptar como um todo para conseguir suportar aquele novo aprendizado. E são ganhos que ele adquire que dificilmente ele vai perder, né? Bom, aí a gente está falando muito das questões positivas, né? De eu olhar e entender que eu sempre vou poder trabalhar. Quem trabalha com neuropsicologia mesmo, trabalha muito, reabilitação neuropsicológica, trabalha muito com isso, né? Mas, do lado negativo, e as experiências negativas, né? O que acontece, por exemplo, se você deixar uma criança privada de estímulos? Que acontece se você deixar a criança em um orfanato, por exemplo, e que as cuidadoras só vêm ali para alimentar aquela criança? Vai se desenvolver muito pouco. Você vai ter dificuldade da fala, você vai ter dificuldade, inclusive, motora, porque está tudo interligado. Por quê? Né? Por experiências negativas que afetaram não só o emocional, mas afetaram o quanto que esse sistema de conexões sinápticas precisava se desenvolver. É como se você tivesse um carro muito potente e você usa lá só 1%. Aos poucos o motor vai se desligando. Não há necessidade de energia para aquela máquina toda se você só usa um pedacinho. E é isso que vai acontecendo. E aí isso está muito presente nos transtornos. Lá no DSM, todo transtorno a gente vê uma parte do capítulo falando sobre algumas conexões com base biológica, buscando alguma questão hereditária. Isso está muito ligado a essa alteração provocada por experiências negativas. Então, ó, transtornos. Tanto o estresse prolongado, como possivelmente as experiências de depressão e ansiedade graves e duradouras, exercem importantes efeitos negativos sobre a plasticidade neuronal. São situações muito crônicas, né? Eu não estou falando de uma situação de passageira, mas a pessoa entrou em processo de luto, não conseguiu sair do processo de luto, está lá 5, 6 anos. Imagina como que tá as conexões sinápticas daquela pessoa ali, sempre remoendo carga negativa, baixo nível de energia, o ciclo circadiano do sono, né, alterado, não dorme na hora certa, não consegue se alimentar. Então, o impacto dessa neuroplasticidade também é muito grande. Cortisol. Então, por isso que às vezes fala assim, a pessoa passou por um trauma muito intenso e depois ela desenvolveu um transtorno. Que está tudo interligado, né? Qual que é o impacto daquele trauma que foi emocional no corpo como um todo, nessas conexões sinápticas? Liberação do cortisol, né? Que acontece na presença de experiências negativas. A liberação de adrenalina e de glicocorticoides endógenos, né? Que é o cortisol, após o estresse, pode causar dano neuronal, principalmente no córtex pré-frontal e no hipocampo. Córtex pré-frontal ligado a essas funções executivas, né? Controle inibitório e tal. Então, o cortisol, ele é uma toxina. Quando você fica estressado, aquilo é uma toxina. Ele agride o sistema neuronal.
ele agride essas conexões sinápticas, essa transmissão de energia sináptica. Aí você está estressado. É terrível. Agora, imagine você num quadro crônico. Você está estressado, num quadro depressivo, num quadro de uma ansiedade crônica. Não hoje, não essa semana, mas há 4, 5 anos. A quantidade de toxina liberada ali no sistema, né? Então, é muito grande. Bom, transtornos, de novo. Postula-se uma neuroplasticidade mal adaptativa relacionada à origem ou agravamento de condições como a esquizofrenia, depressão, autismo, transtorno de estresse pós-traumático e deficiência intelectual. Pode culminar? Pode. Então se eu tenho lá uma esquizofrenia, é porque teve experiências e a neuroplasticidade atuou? Não sei, não faço a mínima ideia. Por quê? Porque essas conexões etiológicas, estabelecer uma etiologia clara, lembra que nós vimos que não é possível em transtornos psicológicos, transtornos mentais, você não fala de uma etiologia clara. O que a gente sabe é que algumas experiências muito negativas, muito tóxicas, podem levar ao desenvolvimento de alguns transtornos, inclusive transtornos muito graves. Pessoa quando está com transtorno depressivo, não é comum ela ir desenvolvendo comorbidades, vários outros transtornos. Inicialmente ela não tinha, ou quem tem um transtorno de ansiedade, é comum ela com o tempo culminar em um transtorno depressivo, e assim por diante, né? Aí o poder das experiências precoces. Separação precoce da mãe, maus tratos, negligência, fatores considerados atualmente como estresse tóxico são considerados como estresse tóxico para o cérebro. Naquilo que a gente viu da liberação do cortisol, a criança está numa fase de formação, essas conexões emocionais, as experiências emocionais registradas ali na amígdala. Então, essas experiências precoces tóxicas são de extrema relevância para desenvolvimento de diagnósticos na vida adulta. E aí aqui a neuroplasticidade, infelizmente, ela atua de forma mal adaptativa, né? Ela gera uma vulnerabilidade, porque as conexões vão mudar em decorrência de um ambiente tão negativo, tão restritivo, tão com a vulnerabilidade tão acentuada. Bom, então postula-se uma neuroplasticidade mal adaptativa relacionada à origem, agravamento. Tá, isso aqui já li, tá repetido. Bom, tá. Então, neuroplasticidade é isso, gente, que eu queria trazer, dei uma resumidinha do que tá lá. Como que vocês ouviram? Como que? Alguém quer comentar? Tranquilo? Esse mesmo? Falei besteira? Então, vamos lá. Eu queria só, então, assim, que eu pensei aqui, né, que a experiência é realmente uma coisa basilar, né? Uhum. Acho que até algumas teorias foram muito baseadas nas experiências, né? Foram Uhum. se confirmando com a pesquisa, né? A partir das experiências. Beleza. Uhum. E é interessante, Fernando, que a gente vai olhar, às vezes, para alguns transtornos que têm uma base mais orgânica, né, com interação mais orgânica, igual, por exemplo, um TDAH, um autismo. Isso não nos impossibilita de olhar essas primeiras experiências. É isso que o capítulo está falando, que essas primeiras experiências muito aversivas são capazes de provocar modificações que culminam em transtornos, né? Bom, tem um tempinho ainda, vamos conversando. Nós temos duas posições. Eu vou ler elas aqui, a gente conversa um pouquinho, e eu tenho certeza que a gente vai ter até aqui no grupo posições assim diferentes, porque isso está muito ligado à visão de homem, à visão de mundo, né? Que é a questão que a gente começa a falar já do diagnóstico psicopatológico.
né? E aí tem aquela questão que a gente vê muito falar em algumas correntes da psicologia, que é diagnosticar é rotular. Então, essa vertente ela vai afirmar o quê? Que o diagnóstico em saúde mental não tem valor algum, pois cada pessoa é uma realidade única e inclassificável. O diagnóstico apenas serviria para rotular as pessoas diferentes, excêntricas, permitindo a legitimidade do poder médico, o controle social sobre o indivíduo desadaptado ou questionador. Essa é uma vertente que nós ainda ouvimos muito em algumas abordagens da psicologia, e ela, de certa forma, reverbera um momento histórico, né? Quem leu o livro do Michel Foucault, que é aquele História da Loucura, vai perceber que o diagnóstico, em vários momentos da história, foi realmente usado para rotular indivíduos que não se encaixavam muito bem na estrutura social. Eram os pervertidos, as prostitutas, os viciados, as párias sociais. Então, de certa forma, essa afirmação ela ressoa numa história, mas que hoje já não faz sentido dessa forma, né? Mas é uma forma de ver, né? De encarar o diagnóstico como algo não necessário. Inclusive, tem alguns profissionais da psicologia que não estudam nada com relação a diagnóstico, simplesmente não utilizam, né? Trabalham dentro da sua abordagem, dentro da sua orientação. Outra posição que a gente precisa pensar para falar de diagnóstico, é o que nós vamos começar a falar, é que, apesar de ser absolutamente imprescindível considerar os aspectos pessoais, a gente nunca vai ignorar as idiosincrasias, a individualidade do sujeito, singular de cada um. Sem um diagnóstico psicopatológico aprofundado, não se pode nem compreender adequadamente o paciente e seu sofrimento, nem escolher o tipo de estratégia terapêutica mais apropriada. Isso aqui é uma visão que valida a necessidade de se diagnosticar. Eu entendo que cada um vai manejar o quadro de acordo com a sua orientação teórica e de acordo com o quadro também. Quando você está diante de um quadro de mais questões emocionais, ligado à memória, ligado a ressentimentos, a rancores, a reconexões, a contato social, pode ser que não faça sentido o diagnóstico mesmo, não. Você consiga trabalhar as questões emocionais e o sujeito caminhe bem. Mas vai ter alguns casos, alguns quadros, que você vai ficar confuso com relação à terapêutica utilizada, a como manejar aquele quadro, porque ele traz características evidentes de alguns transtornos, de algum quadro patológico, psicopatológico, né? E aí, o diagnóstico, mesmo para quem trabalha com abordagens que não validam o diagnóstico, ele acaba sendo premente e a pessoa se vê convidada a questionar: ah, isso é uma bipolaridade, é um transtorno bipolar, né? Isso aqui é um quadro de um transtorno de pânico, né? Essa pessoa está numa fase de mania, isso é um transtorno de personalidade, né? Esse déficit de memória que está ligado a algum diagnóstico psicopatológico, em algum momento pode ser que você se veja convidado, ou pode ser que, dependendo do seu nicho de pacientes, não haja necessidade realmente de diagnosticar, inclusive de entender questões de diagnóstico. Mas vai que você recebe lá um encaminhamento de um psiquiatra, aí está lá um encaminhamento cheio de diagnóstico. E aí, né? Pelo menos saber do que se trata aquilo, quais são os riscos. Tem um paciente borderline, né? Posso confrontar ele constantemente? Ou eu corro o risco de levar ele a uma tentativa de autoextermínio, de automutilação, alguma coisa nesse sentido, por causa da fragilidade emocional? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Sem alongar muito, né? Mas Uhum. eu acho que o que você colocou é bastante coerente, pertinente, né? Eu acho até que o diagnóstico para algumas abordagens foi criminalizado, digamos assim, por conta dessa descrição que você colocou aí, né? Uhum.
que na verdade foi muito mal usado e tal, e até ainda é, né? Não deixou de ser mal usado. Quem faz mau uso não tem época, né? Faz mau uso em qualquer época. Mas eu acho assim que, primeiro, eu não acho, por exemplo, a abordagem é uma linha que entende que o diagnóstico em si ele não traz assim os benefícios a partir do momento que ela trabalha com o potencial do próprio outro, né? Que ela não faz intervenções e, portanto, foge dessa possibilidade de repente, eu confrontar alguém que não tem condição de ser confrontado, porque eu, teoricamente, não vou fazê-lo, né? Vou acompanhar, vou caminhar junto com ele. Mas ela também não condena o diagnóstico, tanto assim que ela encaminha ao psiquiatra, né? Ele diz, aqui está o meu limite de competência e eu acho que é necessário que tenha a atuação de alguém que tenha a condição de identificar com clareza tais coisas assim, né? Então, eu acho que é como você falou, né? Está muito ligado ao público que eu estou conseguindo, que eu vou atender, a necessidade maior ou menor desse conhecimento. Eu acho, particularmente, que, mesmo no público específico que não demandaria o diagnóstico, eu conhecer um pouco, ampliar um pouco a minha capacidade de compreensão, me ajudará. Não farei uso dele para o cliente. Não enquadrarei o cliente com aquilo que eu conheço sobre diagnóstico, né, sobre os transtornos e tal, dizendo para ele que ele está assim, que ele é isso ou aquilo, né? A não ser que venha de uma demanda do próprio em que ele precise necessariamente porque quer entender como os outros estão classificando ele e tal, né? Mas então acho que é muito pertinente, né? Essa colocação sua entre o uso e não uso do diagnóstico. Acho que é muito interessante quem possa, independente da abordagem, ampliar um pouco mais, mesmo que não seja especialista do caso, né? Sabendo o seu limite, recorrer a outros que acompanham, né, o problema, ou até abrir mão né, de poder, de saber que não tem condição de acompanhar aquela pessoa. Né? Acho que é mais ou menos aí. Muito bom, Fernando. E é interessante que assim... Professor. Oi. Boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava numa outra reunião, mas ainda peguei o finalzinho. E quando eu não consigo assistir as aulas, eu ouço elas gravadas. Tá bom. Bom, boa noite para você e para os colegas. Nessa sua fala e do colega que acabou de falar, me gerou uma dúvida. Sim. Vou te fazer essa pergunta. No caso, para essas abordagens que não credibiliza o diagnóstico, como é essa relação em relação aos documentos psicológicos? Porque eu sou recém-formada, então eu acabei de me formar, estou novinha ainda. Então, eu ainda tenho muitas dúvidas, coisas que não peguei na faculdade. Inclusive, eu tenho lido muito sobre documentos psicológicos, relatório, laudo, e ultimamente eu estava lendo sobre isso e eu sei que é muito complicado. Então, aí me surgiu essa pergunta, essa dúvida agora. Se a abordagem não acredita, se tem algumas abordagens que não credibiliza, como ela lida com esses documentos? Elas não passam relatório? Não, ela vai fazer a documentação, que é obrigatória, né, do psicólogo, tem toda aquela registro documental, prontuário psicológico, é obrigado o registro. Prontuário psicológico, você faz um breve relato, então não necessariamente você precisa colocar ali um diagnóstico. Ela vai fazer um relato do quê? Das condições emocionais observadas, como que o paciente tem evoluído, quais foram as demandas que ele trouxe naquela sessão, o que foi trabalhado, se fez algum exercício, alguma técnica, fez a técnica da cadeira, assim por diante. Então, a documentação, ela vai seguir normalmente, porque é até uma obrigação, não vai conseguir se eximir. O que acontece é que tem alguns contextos que o psicólogo ele é convidado a emitir uma CID ou um DSM, por exemplo, no contexto organizacional. Né?
Contexto organizacional, quando você vai lidar com alguma demanda organizacional, muitas vezes a demanda ela vem questionando um transtorno. O funcionário ele está sendo a queixa dele é que ele tem um quadro depressivo. Então a pergunta que vem é se aquele paciente, se aquele funcionário, ele tem um transtorno depressivo que justifique o afastamento laboral. Então tem algumas situações que esse profissional ele pode ter algumas dificuldades de manejar ou não trabalhar realmente, às vezes também por não trabalhar, às vezes até o conhecimento dele ficou um pouco mais restrito, não é todo caso, né? Mas outra situação, é possível fazer avaliação psicológica sem conhecimento de psicodiagnóstico não, que é uma avaliação psicológica, né? Fazer avaliação psicológica sem conhecimento, né, de toda essa estrutura diagnóstica de psicopatologia geral ou de psicopatologia clínica, lá do DSM, se eu recebo um paciente, né, digamos que eu faço psicodiagnóstico, que é voltado para a área clínica. Aí você está atendendo alguém, você está na dúvida se essa pessoa tem um quadro de ansiedade, ou se é depressão, ou se é bipolaridade. Você me encaminha para me fazer uma avaliação. É possível fazer essa avaliação se eu não manejar esse material? Dificilmente. Então, tem algumas situações que o psicólogo ele vai ser convidado a pelo menos conhecer, né? Quando ele está, por exemplo, atuando na área hospitalar, e aí ele está lá numa emergência, num pronto-socorro. E aí, às vezes, naquele contexto hospitalar, tem psiquiatra. Então, a linguagem do psiquiatra, muitas vezes não é a linguagem que está falando do transtorno. De qual que é o transtorno de escoriação, está lá um paciente com transtorno de escoriação. E aí, tem como fugir do diagnóstico? Não tem como fugir. Aí vai depender muito de aonde você está inserido. Se você estiver inserido só na área da psicologia clínica, e aí o seu nicho de paciente, né? Você não atende criança, você atende mais adulto. Aí tudo bem que você vai ter muitas questões emocionais, mas se você começar a atender criança, aí você vai ver muito diagnóstico. Transtorno de linguagem vai aparecer, muito TDAH, muito autismo. O que é isso? Tudo E diagnóstico. E aí? se atender também em convênio, né, você vai ter que dar lá os CIDs, né, O convênio, né? os códigos, né? Você vai ter que colocar o código até para justificar um tratamento um pouco mais prolongado, que é o padrão. Às vezes o convênio liberou 10 sessões, mas você vê que precisa de umas 20 sessões. Por que você precisa de 20 sessões? Então, você vai ter que pontuar ali qual que é o embasamento que você tem. Você vai produzir um documento que ele pode ser utilizado na área jurídica. E aí, você precisa fazer uma fundamentação. De onde você está tirando tudo isso? Né? Tem um embasamento? Tem um transtorno ali realmente que leva a uma inimputabilidade ou não? Dependendo de onde você vai atuar, não vai conseguir fugir do diagnóstico. Agora também nesse caso aí, né, até complementando aí esse de quem não é que criminaliza o entendimento de algumas abordagens, pelo menos da centrada na pessoa, é que o diagnóstico não contribuirá com o processo do indivíduo, porque vai definir, porque como a gente, né, como a abordagem acredita que o próprio indivíduo é que tem a tendência atualizante, que vai caminhar e a gente só vai acompanhá-lo, né? Se a gente define já de início, a gente já dá um rótulo para ele, ele mesmo se prenderá aqui. Então, a ideia é não prendê-lo em nada, que ele possa realmente se desenvolver sem essa história de dizer, eu já sou isso, então não vou nem tentar isso, porque essa pessoa que eu sou não tem chance de fazer essa outra coisa. E aí, a gente, quando tem que fazer um diagnóstico, nesse caso, por conta do plano de saúde, seja lá o que for, a gente até faz junto com o cliente e dizendo, né, e tentando mostrar a ele que aquilo está sendo feito, não porque ele é aquilo, mas porque é preciso, por uma questão burocrática, para que se consiga continuar o trabalho naquelas condições,
fazer aquele rótulo momentâneo, mas é para os outros e não para que ele assuma aquilo como verdade, entende? Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se o Camilo pode Sim, completar. é isso mesmo. Interessante. Quer pontuar, Cláudio? É interessante. É interessante que o que você falou agora, o colega me abriu mais o entendimento, porque eu estava confusa. Exatamente assim, como eu me importaria? Porque, por exemplo, eu gosto muito da Gestalt. A Gestalt é muito parecida com a humanista, que o colega falou. Esse seu microfone ficou mudo, querido. Agora. Voltou. Ficou mudo novamente. Tá mudo? Não. Deixa eu... Tá me ouvindo? Então, é porque o meu celular está estranho. Por exemplo, a abordagem que eu gosto de usar é Gestalt, mas ela também não rotula. É parecido com o que o colega falou, com o humanista. Então, aí eu tenho essa dificuldade. E está acontecendo exatamente com isso comigo, porque para pegar a prática, eu comecei a trabalhar com plano de saúde e está começando a aparecer esses tipos de questões aí, eu fiquei meio confusa. Criança, igual o que você falou aí. Tem como fugir. Não tem como fugir. Nossa sala vai encerrar a qualquer segundo, mas a Gestalt é extremamente forte, é uma abordagem assim, que tem um toque com o outro incrível, uma abordagem que eu gosto muito, mas a gente é psicólogo, sabe? Eu entendo dessa forma, a gente é psicólogo, a gente não é gestaltista, não é TCC, em última instância nós somos psicólogos, nós somos muito maiores do que a abordagem. Então, use a sua abordagem, mas tem momentos que vai ter que sair da caixinha da abordagem. Não vai